Agora, pessoal, imagina que eu não quero fazer todas as possibilidades aqui dos meus pares ordenados para fazer a continha de 2 elevado a n. Será que eu também consigo fazer uma outra relação para eu saber o número de relações? Consegue. Porque esse daqui, ó, se a gente olhar aqui no conjunto A, no conjunto B, quando a gente faz o cartesiano, se a gente quer saber o número de pares ordenados, a gente faz esse vezes esse. Então a gente vai ter que o número de A vezes o número de B. Isso nós vamos ter que vai ser igual ao número de pares ordenados, que é o A cartesiano B. E quando a gente coloca lá no expoente 2, o que a gente está colocando é isso daqui. A gente está colocando 2 elevado a n A cartesiano B, que isso daqui é o número de pares ordenados. Então, o que a gente pode fazer? Ao invés da gente usar o número de relações como sendo nesse formatinho aqui, a gente pode colocar como sendo o produto entre eles. Então, se eu tiver um outro conjunto, aí eu vou colocar que vai ser o número de relações vai ser igual a 2 ao conjunto A, número de termos de A, vezes o número de termos de B. Se a gente pegar aqui, quantos termos tem aqui dentro? Tem 1. Então vai ficar igual o número de relações, igual a 1, vezes o que tem do outro lado, que é 3. Isso daqui ó, é 2 à terceira, que é igual a 8. Então também bateu na nossa resposta. A gente fez aqui do ladinho, que o número de relações vai ser igual a 8. Só que tem que tomar bastante cuidado, porque nesse caso aqui, a gente tem um termo só aqui, e aqui a gente tem 3 termos. Se eu quiser fazer direto, eu posso fazer direto. Por exemplo, do exercício anterior que a gente fez no exercício da aula passada, onde a gente pegou que o termo A era igual o 3 e o 5, aqui é só vírgula, 3 e o 5, esse é o conjunto A, e o conjunto B, a gente falou que é 1, 4 e 6. A gente fez até todas as relações. Se eu quiser saber o número de termos que vai ter lá no finalzinho, o que eu vou fazer? O A cartesiano B, a gente até fez e achou o número de termos, que é esse vezes esse, que é 2 vezes 3, são 6 termos. E a gente faz a combinação de todo mundo. Só que eu não quero saber isso, eu quero saber o número de relações. Se eu quero saber o número de relações, a gente vai ter que igual ao 2 elevado ao número de termos, que é o A produto B, que é o número de pares ordenados que a gente encontrou, e aqui a gente tem que é o 6, que é o número de termos desse, vezes o número de termos desse. Então, o número de relações que a gente vai ter de A cartesiano B, a gente vai ter que vai ser o 2 elevado 2 vezes 3, ou simplesmente 2 vezes 3 aqui a gente faz antes, ou faz todos os produtos. Então, é 2 à sexta. Então, essa é a resposta. Se a gente fizer 2 à sexta, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. Então, às vezes, a gente nem compensa fazer todos os termos. Se a gente passar para 3 e 3, fica 2 à nona. Aí já fica inviável a gente fazer todas as relações. Então, às vezes, a gente pode fazer a relação como sendo o 2 do número de termos de A vezes o número de termos de B, para poder responder algumas perguntinhas aí que vai aparecer para nós. Agora, pessoal, imagina que eu tenho o conjunto A, e esse conjunto A eu vou chamar de 0, 2, 4 e 6. E eu tenho um conjunto B, que eu vou chamar de 1, 3, 5 e 7. E eu tenho uma relação. Uma relação, a gente sabe que essa relação é um subconjunto dos pares ordenados. E essa relação que eu vou ter, eu vou chamar de 0 e 1, 4 e 5
e 4 e 7. E eu quero saber qual é o conjunto de partida. Pessoal, a gente sempre vai colocar, independente da relação que nós temos, o conjunto de partida é sempre o A. Aqui, quando a gente está falando A cartesiano B. Se a gente fosse fazer uma representação, ó, seria algo assim. O conjunto A, nós temos que vai ser o 0, o 2, o 4 e o 6. E o conjunto B, nós temos 1, 3, 5 e 7. A partida, nesse caso, como é A cartesiano B, ou A em B, a gente coloca que a partida é desse lado. Ó. Partida. E do outro lado, é a chegada. Independente dos valores, a partida, no nosso caso, vai ser o 0, o 2, o 4 e o 6. Então, o conjunto de partida é o 0, o 2, o 4 e o 6. E o conjunto de chegada, no nosso caso aqui, vai ser o 1, o 3, o 5 e o 7. Vai ser esse carinha aqui. E se eu perguntar qual é o domínio e qual é a imagem? Pessoal, o domínio é o valor que o x pode assumir. E a imagem é o valor que o y pode assumir. Só que isso, agora sim, tem a ver com a nossa relação. Porque, ó, qual é a relação que nós temos? 0 e 1. Sai do 0, chega no 1. Essa é uma relação que a gente tem. Qual é a outra relação? 4 e 5. Então, 4 e 5. Sai do 4, chega no 5. Qual a outra relação que a gente tem? 4 e 7. Sai do 4, chega no 7. Então, se a gente pegar qual é o valor que o x pode assumir, qual é o valor dentro do conjunto A, da partida, que o x pode assumir? Ah, o x pode assumir 0 e 4. Então, ó, o domínio da nossa função, eu vou colocar que é igual o valor que o x pode assumir, que é o 0 e o 4. E quem é o valor que o y pode assumir? O y é o b, é a chegada. Então, a gente vai colocar que a chegada vai ser o 1, o 5 e o 7. Então, toda vez que eu perguntar qual é a partida, eu estou perguntando o conjunto completo lá do nosso A. E quando eu perguntar a chegada, eu estou perguntando o conjunto completo de B. E aí, quando eu perguntar qual é o domínio, é o valor que o x pode assumir, e qual é a imagem, é o valor que o y pode assumir. Pessoal, independente se ele der o conjunto ou não, por exemplo, ele pode acontecer dele dar uma função. Se ele der uma função, o que a gente vai fazer? A gente substitui os valores dentro da função. Então, na verdade, isso daqui o que nós temos é uma função, pode ser expressada até graficamente no cartesiano.